Oi, gente, tudo bem? A paz do Senhor para os amados irmãos, para os meus amigos, que Deus venha abençoá-los. Vamos para a nossa terceira lição. O que a Bíblia diz acerca de Deus? Amém? Vamos lá. Deus, o Filho. O Senhor Jesus Cristo é Deus, o Filho. Ele é o Eterno. No princípio, Ele era aquele que é a Palavra. Ele estava com Deus e era Deus, como está lá em João, capítulo 1, verso 1, que diz que o Verbo se fez carne. Ele é chamado de Emanuel, o que significa Deus conosco. Então está lá em Mateus, capítulo 1, verso 23. Ele também é conhecido como o Cristo, o Senhor. Lucas 2:11. E também é conhecido como a Palavra, como está descrito em João, capítulo 1, verso 1. No livro de Hebreus, capítulo 1, verso 8, encontramos estas palavras gloriosas do Pai, destinadas ao seu Filho. O teu trono, ó Deus, subsiste para todo o sempre. Porém, Cristo não é somente Deus, também se tornou homem. Ele deixou os céus e veio a este mundo, nascendo através de uma virgem, Maria. Ele foi chamado Jesus, o que significa a salvação de Deus, como está lá em Mateus, capítulo 1, verso 21, que diz: ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém? Então o que nós vemos agora, ou o que estamos vendo, é que Jesus, ele é o próprio Deus encarnado, né? Ele nasceu da Virgem Maria, sua mãe, né? E manifestou-se o Espírito de Deus sobre a vida do seu filho, Jesus. Ele nasceu de uma mulher virgem, como diz a palavra, né? E ele deixou os céus para vir a este mundo. O próprio Deus se manifestou no seu Filho Jesus, para que assim tivéssemos acesso a Deus, que o homem perdeu isso lá no paraíso, pela desobediência de não cumprir a palavra de Deus, ordenada para que o homem não tocasse na árvore do conhecimento do bem e do mal, e nem a árvore da vida eterna. E diz aqui ainda, ele era Deus manifestado em corpo. 1 Timóteo capítulo 3, verso 16 nos diz: não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Esse texto aqui ele é evidente, ele já diz o que realmente aconteceu, que não há nenhuma dúvida que esse mistério da piedade, a piedade de Deus, Deus teve misericórdia de nós e ele se manifestou em corpo. Olha só, ele se manifestou no seu Filho Jesus, o seu Espírito estava em Jesus. Olha só que coisa maravilhosa, né? E diz que foi justificado no Espírito, ou melhor, não tinha pecado, né? É o único homem que esteve na terra e não tinha pecado, pois ele era justificado no Espírito Santo. E esse mesmo Jesus que estava encarnado com a presença de Deus, o seu Pai, ele foi visto pelos anjos. Onde ele foi visto pelos anjos? Nos céus. Ele foi pregado entre as nações, quer dizer, foi falado dele entre todas as nações, entre os povos, todos sabiam disso, creram no, né? Crido no mundo, então as pessoas creram nele, e ele foi recebido na glória, quer dizer, ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou e foi levado para os céus. Que coisa maravilhosa. Como qualquer outro homem, era semelhante a nós em todas as coisas, mas não pecou. Então, ele era semelhante a nós, tá? Mas só tem uma diferença, ele não pecou. A Bíblia diz, ele não cometeu pecado algum. 1 Pedro capítulo 2, verso 22 diz: ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Glória a Deus.
Ele veio para ser o Salvador do mundo. Por isso nós temos esta oportunidade, né, de nos reconciliarmos com o nosso Deus através de Jesus, porque foi para isso que ele veio, para morrer em nosso lugar. Amém? Diz aqui no capítulo 2, verso 11 de Lucas: hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador. Olha que coisa maravilhosa. Então Jesus nasceu para ser o nosso Salvador. Ele nasceu em Belém e passou uma grande parte da sua vida em Nazaré. Durante 3 anos e meio teve um ministério público, indo de lugar em lugar para ensinar o povo, curar os doentes e preparar os seus discípulos para o futuro serviço. A mensagem central da Bíblia é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Então, são as principais mensagens da Bíblia. É a morte e a ressurreição de Jesus. Por quê? Porque a morte é algo que nós tememos. E Jesus venceu ela através da ressurreição, nos dando a oportunidade de também vencermos ela, mesmo após, caso estejamos mortos. A Bíblia diz que nós ressurgiremos dentre os mortos, e aqueles que estiverem vivos, quando Jesus voltar, estarão com um corpo glorioso ou serão transformados. Coisa maravilhosa, irmãos. Isso é coisa de Deus. Olha que diz: foi injustamente acusado pelo povo que o odiava e injustamente julgado e condenado por Pilatos, o governador romano da época. No Monte do Calvário, fora de Jerusalém, foi crucificado numa cruz romana entre 2 malfeitores. Olha só, mas poderia perguntar a você: por que ele morreu sem ter feito mal algum, se não pecou? Muitos versículos das Sagradas Escrituras podem responder esta pergunta. Vejamos em Isaías capítulo 53, versos 5 e 6. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Romanos 5:8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. E 1 Coríntios capítulo 15, verso 3 diz: Cristo morreu pelos nossos pecados. Então, amados, por conseguinte, ele morreu para que você e eu tenhamos a salvação. Entendeu? Porque nós não tínhamos a salvação. Estávamos destituídos da glória de Deus. O Senhor Deus separou nós dele por causa do pecado. É a única coisa que separa você de Deus e eu de Deus, é o pecado. Então, ele mandou Jesus para morrer no meu e no seu lugar, para que tivéssemos acesso a Deus novamente, porque havíamos perdido isso. Hoje nós temos esta oportunidade, como está dizendo, Cristo morreu pelos nossos pecados. 1 Coríntios capítulo 15, verso 3. Então, os seus pecados serão perdoados através de Jesus. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo. Não somente você, mas a sua casa, a sua família também terão esse gozo e esta oportunidade, claro, se eles também crerem nesse Jesus. Amém? Então vamos lá. 3 dias depois da sua crucificação, Jesus ressuscitou dos mortos. Mateus 28, versos 5 e 6 diz: o anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia, como está escrito. Olha só, glória a Deus. Diz aqui, depois apareceu aos seus discípulos e a outras pessoas antes de subir ao céu para sentar-se à direita de Deus. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu, como está escrito em Lucas 24, verso 51. A Bíblia diz que um dia regressará, Jesus vai voltar. Atos capítulo 1, verso 11 diz:
esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Então, aproximadamente 500 pessoas viram isso, Jesus sendo levado aos céus. E um anjo, né, aparece aquela multidão e diz para eles: olha, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo ser elevado aos céus, depois de 40 dias que ele tinha ressuscitado, no meio de uma multidão de quase 500 pessoas, Jesus foi levado aos céus. E um anjo aparece para aquele povo e diz assim: ó, esse mesmo Jesus voltará da mesma forma como vocês viram ele subir. Então ele vai voltar. A gente não sabe o dia nem a hora, mas ele vai voltar. E vai pegar muita gente de surpresa que não creu no Filho de Deus como seu Salvador. Olha o que aqui diz aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor Jesus descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Entendeu? Está dizendo que aqueles que morrerem em Cristo, aceitou Jesus hoje, muita gente morreu que eram crentes, aceitaram Jesus. Essas pessoas que morreram, quando Jesus voltar, elas vão ressurgir primeiro. Como assim primeiro, pastor? Porque as pessoas que estiverem vivas no momento em que Jesus voltar, elas também vão ser levadas aos céus. Mas quem morreu primeiro ou antes da volta de Jesus, essas pessoas vão sair das suas covas, como eram antes, vão ressurgir dentre os mortos e serão transformados os corpos deles, um corpo glorioso, um corpo de anjo, corpo que não dá para explicar humanamente. E as pessoas que estiverem vivas não ficarão com este corpo material, com esta carne, e também terão o mesmo corpo daqueles que vão ressurgir dentre os mortos, para que subam juntamente para os céus, para que possam romper esses céus. Para que você entenda, né, o que eu estou querendo dizer, um astronauta, para que ele possa cumprir a sua missão de ir à Lua, de ir a qualquer planeta, ele não pode romper esse céu sem uma roupa específica, porque ele pode morrer ou pode se degenerar. Então, para que nós possamos romper esse céu, Jesus, o próprio Deus, ele vai transformar esses nossos corpos, para que a gente possa romper esses céus e possa morar um dia com esse Deus maravilhoso. Entenderam? Olha o que diz aqui. Glória a Deus. Olha só. Deus, o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Olha que coisa. Então, Jesus é Deus. O Pai é Deus. E o Espírito Santo também é Deus. O Espírito Santo é Deus. Lemos isto em Atos capítulo 5, verso 3 e 4, diz: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Então o Espírito Santo é uma pessoa e não só uma influência, como certas pessoas o ensinam. Uma das suas tarefas principais é de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, como está lá em João 16, 8. Olha que diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem vier? O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele aconselha, como está lá em João 14, 16. E eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, ou outro consolador, não é? Ele também é um guia, ou nos guia. João 16, 13 diz: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Vejamos também que ele nos ensina, João 14, 26, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará
em meu nome, ensinará vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Então ele faz a gente lembrar, ele nos aconselha, né? O Espírito Santo faz parte da Trindade divina. E ele pode ser entristecido, ou melhor, nós podemos fazer com que essa pessoa, a terceira pessoa da Trindade, o Deus Espírito Santo, fique entristecido, como está lá em Efésios 4:30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Tá? Então o Espírito Santo é a pessoa da divindade que inspirou os homens que escreveram as sagradas letras, ou a Bíblia Sagrada foram escritas por homens que foram divinamente inspirados pelo Espírito Santo de Deus, que é a pessoa de Deus, ou a terceira pessoa da Trindade. Diz aqui lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15 e 16. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Veja que o Espírito Santo inspirou os homens a escreverem a Bíblia Sagrada, para que essa Escritura nos inspira, né? E ela é útil para o nosso ensino, para a nossa repreensão, para a correção e instrução na justiça, ou melhor, nós seremos instruídos em justiça. O Espírito Santo estabelece a sua morada no corpo de cada cristão. Assim lemos em 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são, porque não são de vocês mesmos? Ou melhor, o Espírito Santo mora em nós, né? Quando nós estamos crendo que Jesus é o Filho de Deus, aceitamos Jesus como o Senhor e Salvador de nossas vidas. Então temos o Consolador, temos o Filho de Deus e temos a comunhão com o próprio Deus agora. Coisa maravilhosa que Deus está fazendo, né? O operar dele em nossas vidas, nos dando a oportunidade de estarmos mais uma vez próximo dele, porque estávamos afastados por causa do nosso pai Adão, né? Que ele rompeu esse compromisso que Deus entregou em suas mãos e desobedeceu às ordens de Deus. Aí diz aqui, ó, glória a Deus, né? Olha só. Acaso não sabe que vocês é o santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que ele foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Olha, ele enche os crentes do seu poder e torna-os capazes de viver de uma maneira que agrada a Deus. Então, o Espírito Santo que habita em nós, né, que o nosso corpo se torna um santuário, né, para que ele habite em nós, que foi dado por Deus, olha, para que nós pudéssemos, né, ser cheios dele. Ele diz, ele nos enche do seu poder para nos tornar capazes de viver de uma maneira que agrada a Deus. Então, que você fique com esse estudo, com essa palavra, e que possa, né, se encher ou fazer com que o Espírito Santo se aposse de você, né, e possa se tornar capaz de viver uma vida, né, de maneira que agrade a Deus. Deus te abençoe, né, e que o Espírito Santo possa também te dar essa oportunidade. Amém? Deus abençoe.